O sermão que Pedro pregou em Jerusalém no dia de Pentecostes mudou a vida de muita gente. Lucas diz que pelo menos 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia. Mas e daí? O que isso mudou na vida das pessoas? O que aquele acontecimento, talvez até movido por forte emoção, pode ter ocasionado na vida daquelas pessoas e das pessoas que conheciam aqueles que se converteram ao Evangelho? Lucas faz um registro muito interessante do que acontece depois que foram impactados pelo Espírito Santo. Ele diz assim: "E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos." Essa é a comunidade pneumática, a comunidade movida pelo Espírito Santo. E 3 questões são importantes observarmos nesse texto. Primeiro é que a comunidade pneumática, ou seja, a comunidade carismática, aquela comunidade que é movida pelo Espírito Santo de Deus, está firmada na palavra de Deus. O que fez com que aquelas pessoas se convertessem, aceitassem o Evangelho, não foi emoção puramente, mas foi a mensagem que aquelas pessoas ouviram de Pedro, a mensagem de salvação, a mensagem do cumprimento de toda a Escritura na pessoa de Jesus Cristo, que eles tinham convivido. Pedro conviveu com o Senhor Jesus durante muitos anos, o viu ressuscitado dentre os mortos, esteve com ele, conversou com ele e o viu subir aos céus. A comunidade pneumática, então, o primeiro ponto que merece destaque é que ela é firmada na palavra de Deus. Mas tem mais. O que acontecia àquelas pessoas depois que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo é que todas se ajudavam mutuamente. Não havia uma competição, não havia um que quisesse ser mais do que outro, mas pelo contrário. Esse é um sinal evidente e insofismável do reino de Deus. As pessoas que são impactadas pela mensagem do Evangelho, que vivem sob a direção do Espírito Santo, elas colaboram, elas se ajudam, elas são compassivas, elas são pessoas amáveis e que querem sempre ajudar aos outros. Não querem apenas para si, mas tudo aquilo que têm, elas dividem para que outras pessoas possam também ser abençoadas. É o que nós vemos naquela comunidade de crentes, de pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Um terceiro ponto que também merece ser destacado é que a comunidade pneumática, a comunidade carismática, ela louva a Deus com alegria e fervor. Ela não é uma igreja fria, ela não é uma igreja indiferente, ela não é uma igreja que não percebe os sinais de Deus operando na vida de cada um e na vida da comunidade. Essa é a comunidade carismática, a comunidade pneumática, aquele grupo que é movido pelo poder do Espírito Santo. É muito importante, então, que nós possamos viver sob o Espírito, neste Espírito, ou seja, firmados na palavra de Deus, sendo desapegados de nós mesmos e dos bens materiais, usando-os para abençoar a vida de outras pessoas e unânimes na oração, louvando a Deus com fervor e alegria. Que bom quando uma comunidade vive dessa maneira. Como é bom e como é maravilhoso e como isso louva
e honra ao nome do Senhor quando uma igreja vive dessa forma. Isso faz com que outras pessoas, então, sejam acrescidas ao grupo dos salvos. E aqui o texto encerra, inclusive, dizendo que o Senhor lhes acrescentava a cada um os que iam sendo salvos. Ou seja, nós não precisamos de estratégias de marketing, nós não precisamos criar campanhas mirabolantes para acrescentar pessoas à nossa comunidade, porque é o Senhor mesmo que vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. Que nós possamos então, neste fim de semana, meditar nesta palavra e refletir. E eu quero convidar você para acompanhar o nosso culto neste domingo através do Facebook e também os que estão em Paracatu e que não estão no grupo de risco para virem até nossa igreja para juntos ouvirmos a palavra de Deus, louvar, adorar e nos unir como igreja de Deus pelos dons do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que sua graça alcance mais e mais pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Eu quero fazer um último pedido, que você curta esse vídeo, compartilhe e comente para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe.